Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao último vídeo que vocês vão precisar sobre redação antes do Enem. Tá? Esse vídeo vai sair no sábado de noite, então o Enem já é amanhã, né? Ansiedade a mil. Ainda hoje vai sair outro vídeo com relação a como você, assim, um vídeo mais motivacional, né, para esse sábado de noite, que equivale muito ao que é chamado domingo à noite, não é verdade? Onde você fica ali pensando sobre a vida, é o limbo, não é verdade? É o limbo. Porque você fica naquela de. Você fica naquela de. Meu Deus, amanhã vai ser um dia muito importante pra mim, mas eu tenho que descansar, e às vezes a mente fica a milhão. Então, é complicado, é muito difícil. Ano passado, quando eu passei por essa situação, e foi um pouco chato, eu nem lembro o que, que eu fiz. Eu acho que, enfim, eu fui assistir algum filme, ver alguma coisa, preencher a mente. Mas vocês vão assistir esse vídeo aqui. Esse vídeo, tipo assim, é bem leve, bem tranquilo, tá? Eu nem fiz roteiro. Não vai ter muito corte, vai ser, assim, um bate-papo. E por que que eu tô assim, né? Olha como eu tô bonito. Como eu tô elegante, na verdade. Por que que eu tô assim? Porque justamente eu quero ser elegante, né? Eu quero que a elegância seja algo comum aqui nesse canal. Beleza? E eu não vejo muito pessoal sendo elegante nessa área de Enem, né? A galera geralmente quer ser muito jovial, mas aprenda a ser elegante, tá? Ser elegante é muito interessante. Beleza, bora falar sobre redação. O que, que eu vou fazer hoje? O que, que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou pegar as minhas duas últimas redações. Na verdade, as minhas duas redações principais, né? Dos meus 2 anos de preparação. Onde na minha primeira redação eu tirei 980 e na segunda eu tirei 960. Ah, tu regrediu? Não. É só que, tipo assim, não sei se você lembra, né? Se você, enfim, no Enem 2025, a, teve muito critério, assim, a correção foi foi muito detalhista, sabe? Então, alunos que no Enem passado tiraram notas absurdas ah, nesse Enem tiveram notas menores. Pra você ter noção, no Enem 2023 teve 60 nota 1000 e no Enem 2024 teve apenas 12, ou seja, 5 vezes menor. Não é verdade? Se a gente dividir aí 60 por 12, dá 5. 5 vezes menor. O segundo dia é a próxima semana, mas já vamos de revisão, né? Enfim, bora lá. Bora comentar sobre redação. Está aqui em tela a minha redação do ano de 2023. Beleza? Onde eu tirei, consegui a bagatela de 980. Perdi 20 pontos na C1. E 2024, onde eu consegui 960, perdi 40 pontos na competência 1, certo? A gente vai ver o que aconteceu e eu vou te mostrar que a minha estrutura não muda. Não muda. Eu vou te contar também algumas histórias interessantes com relação ao que aconteceu nesses meus anos, tá? Por quê? Bora começar com 2023? Primeiro ano de preparação aqui da Manuel Pacífico, né? Tava ali no meu terceiro ano de ensino médio. Tinha, assim, iniciei o ano de 2023 com uma redação bem ruim. Realmente eu fui progredindo muito, evolui muito a minha redação durante todo aquele ano. Comecei o ano tirando 840, fui consolidando com o passar do tempo. Nesse ano, né? Porque neste ano refere-se ao ano presente. Nesse ano refere-se a um ano que não é vigente, né? É um ano passado. Então, nesse ano, 2023, porque é relativamente perto. Agora, se eu falasse, por exemplo, de 2010, eu falaria naquele ano, né? Então já vai uma dica aí de gramática. Beleza? No ano de 2023, eu não tirei nenhuma nota 1000. Nesse ano eu não tirei nenhuma nota 1000. Então, realmente eu cheguei assim no Enem ali com uma bagagem de 960, sempre tirei 960. Sempre não, perdão, fui progredindo e fui consolidando e tendo resultados constantes ali no 960. Mas sempre na competência 1 eu perdi. Eu só me lembro de uma vez que eu fechei a competência 1, mas aí um corretor abençoado foi lá e me deu e tirou pontos meus na competência 4. Aí acabou que eu fiquei com 960. E eu sempre me acostumei durante todo esse ano a fazer a redação direta, perdão, a fazer a redação com é, com rascunho, com rascunho. E aí eu sempre tive problema com o tempo, mas isso foi se resolvendo com o passar do ano. Com o passar do ano eu fui resolvendo essa problemática de que às vezes eu testei muito a minha estratégia nesse ano.
né? Então, eu iniciei, já testei iniciar fazendo a redação, já testei fazer a redação no meio, já testei fazer a redação no final. O que eu mais curti era fazer a redação no final. O que, que eu fazia? Chegou um certo momento do tempo que eu via que eu demorava muito na transcrição, né? Porque eu sou realmente muito devagar nesse processo. Reconheço. No que eu reconheci essa problemática, o que, que eu fiz? Não, eu vou escrever pelo menos a minha argumentação, não é nem a minha argumentação, mas o esqueleto da minha argumentação no rascunho. Beleza, eu fiz isso ali na setembro, outubro, até a prova do Enem, eu fui fazendo desse modelo, certo? Só o que aconteceu? O que aconteceu? Chegou no Enem, eu demorei muito em linguagens, demorei muito mesmo, demorei muito em humanas. Quando eu fui fazer a prova, ou perdão, quando eu fui fazer a redação, só me restava 1 hora. E aí entra naquele dilema. Ou eu faço aqui essa redação de um jeito que eu consiga desempenhar, eu tenho que dar meus pulos aqui para fazer uma redação em 1 hora, ou eu estaria fadado a reprovar, né? Reprovei, mas se eu tivesse desistido, mas pensa, olha, a questão mental. Esse barulho é da minha cadeira, tá? Não sei se tá dando pra ouvir. Mas enfim, é uma parada mental, a questão mental. Imagina, tipo assim, eu reprovei. Se eu tive, assim, eu fazendo a redação, eu reprovei. Se eu não tivesse feito a redação, eu também teria reprovado. Mas olha a diferença. Olha a estratégia mental de como tudo isso foi conduzido. Se eu tivesse reprovado por não ter tentado em fazer a minha redação do jeito que dava, era uma reprovação muito diferente de eu não ter conseguido, hã, apesar de ter feito a redação do jeito que dava. No que eu me deparei naquela situação de eu fazer uma redação em 1 hora, eu disse: "Ferrou, ferrou". O tema é enorme, o tema de 2023 foi um dos temas mais longos que a gente teve no Enem, né? Eu acredito que foi o mais longo, ele bateu de frente ali com o tema do Enem 2021. E, e aí eu estava acostumado a ter uma estratégia. Só que naquele momento eu tive que me reinventar. Eu tive que me reinventar, eu tive que abordar a minha prova de outra maneira, né? E o que, que eu pensei? Rapaz, já tô acostumado a fazer só a argumentação no rascunho. Eu sei que não vai dar tempo de fazer a argumentação no rascunho. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo na definitiva direto. Ali foi a primeira vez que eu fiz toda uma redação na definitiva. A primeira vez da minha vida que eu fiz toda uma redação direto na folha definitiva. Eu nunca tinha treinado isso durante todo o meu ano de 2020. Deixa eu botar na minha câmera aqui. Por que que tá aqui, velho? Eu nunca tinha treinado isso durante todo o meu ano de 2023. Não treinei de forma alguma. Eu realmente fazia sempre alguma parte, nem que seja mínima, nem que seja mínima de extensão, né? Eu fazia no mínimo uma argumentação no rascunho. Mas no Enem 2023 eu me vi numa situação em que se eu perdesse tempo com o rascunho, eu não ia terminar a minha prova. Então a situação me induziu a tomar alguma atitude. Ou eu enfrentava, ou eu ia chorar, né? E aí sempre nessa situação, se você não enfrenta, você é fraco. Oi, como posso ajudar? Tá bom? Meu celular ali acabou chamando a Siri, não sei porquê. Mas enfim, se você não enfrenta, cara, desculpa, mas você é fraco. Você tem fraqueza mental. Você tem um déficit aí de alguma coisa, cara. Você tem que rever, tá? Rever seus princípios, rever a sua mentalidade. Tem que rever, cara. Mas é isso, tá bom? Essa foi a história do Enem 2023. E que aí, veja bem, veja bem, alguns detalhes. Eu, apesar de ser a primeira vez fazendo isso, eu tinha boas noções acerca da minha prova, né? Acerca da minha redação. Primeira noção, a minha redação sempre seguiu uma estrutura. Sempre segui a mesma estrutura que eu treinei o ano todinho. Isso facilitou que eu conseguisse atingir o 980, mesmo em em uma situação adversa, né? Por isso até que eu gravei um vídeo da minha reação da nota do Enem 2023 e eu tive uma reação muito, né? Uma reação muito engraçada, onde eu me espantei muito ao ver a minha nota da redação. Justamente porque eu pensei, rapaz, eu não fiz essa prova do jeito que eu pensei,
Mas é pra você ver, né? Que às vezes nem tudo precisa estar perfeito na sua vida para que você consiga desempenhar, certo? Coisas que facilitou eu conseguir ter esse desempenho. Primeiro, eu sempre li minha redação na mesma estrutura. Veja bem, que tá até marcado aqui, ó. Vou dar um zoom bem grande aqui, ó. Tá até marcado, ó. Tá vendo? Esse aqui tá marcado. Eu marquei onde? Na 4, na 13 e na 22. Por quê? Porque é a marcação das minhas linhas. Fazia 4 linhas para a introdução, 9 para o D1, 9 para o D2 e 8 para a conclusão. Toda essa estrutura, e perceba que isso se repete no ano de 2024, tá? Sendo que aqui eu circulei, literalmente, né? Então eu circulei aqui, ó, 4, 13 e 12. O que isso me ajudava? Me ajudava na previsibilidade, ok. O que isso me ajudava na estrutura do meu texto? Eu conseguia desenvolver as minhas ideias. Então, cara, 4 linhas de introdução é suficiente para você conseguir escrever uma boa introdução. É o suficiente. Se você treinou o ano todinho fazendo 5, 6, mantém, cara. Eu não quero que você mude toda a sua estratégia de hoje para amanhã. Por favor, não faça isso, que isso vai ser pior, tá? Eu só quero que você abra a sua mente para caso ocorra algum imprevisto no dia da prova de amanhã, você tenha outros horizontes, você tenha outras ideias, tá? Então aqui eu quero expandir a sua mente, não fazer com que você mude toda a sua estratégia de prova, beleza? Então, bem, minha introdução era essa. Meu desenvolvimento sempre 9 linhas, tá? E veja bem, por que 9 9? Por que não 10 8? Por que não 9 10? Perdão. 8 9, 9 10. Por que não? Justamente pela questão da coerência do texto. Coerência, digamos assim, no que o corretor pega a tua prova, ele começa a ver coisas que transbordam. Não são coisas que transbordam, coisas que estão ali na superfície. Não é nem transbordam, mas coisas que estão na superfície. Primeiro, quantidade de linhas para cada parágrafo do texto. Se ele vê que tu faz uma. Vamos supor, um caso aqui. Tu faz uma introdução de 6 linhas, um parágrafo de desenvolvimento de 7, outro parágrafo de desenvolvimento de 7, e tu faz o resto na. Tu faz umas 5 de conclusão. O teu texto já começa que ele não tá na quantidade, uma quantidade bacana de linhas, né? Porque tu não fez as 30. Aí tudo bem, tudo bem. Mas no que ele vê isso, ele pensa, rapaz, o cidadão aqui tem um déficit, assim, tem alguma coisa errada. Ele já vai com essa ideia. Por quê? Como é que eu vou gastar a mesma quantidade de linha? Como é que o candidato gastou a mesma quantidade de espaço para desenvolver uma introdução foi parecida com a mesma quantidade de espaço para desenvolver a tua ideia principal do teu texto. Isso não faz sentido nenhum. Perceba que é mais da metade de linhas que eu tenho aqui no meu desenvolvimento, comparado à introdução. Certo? Então isso é interessante. Beleza? Outra coisa, ele nota os conectivos. Então, no que ele pega teu texto, ele já vê aqui, ó. Já vê um no entanto aqui, já vê sobre esse panorama, já vê o a princípio, já vê aqui o nesse sentido. Perceba que todos esses conectivos, eles fazem sentido. Fazem sentido e não tem nenhuma repetição. Se você olhar todo o meu texto, não vai ter repetição de conectivo. E todos eles conseguem fazer a função deles, que é conectar. Né? Tá no nome, conectivo. Beleza. E aí, essa é a ideia. Tá? O corretor vê isso. Vê isso. Eu já ouvi isso de corretores do Enem. Tá bom? De professores que já foram corretores do Enem. Então, saiba que é um ponto a se observar. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Perceba outra coisa. Eu vou comparar sempre as duas redações, tá? Pra você ver como é igual. Primeiro, quantidade de linhas já falei, né? Igual. Aí vamos lá. Repertório da introdução. Constituição Federal de 88. Delimitei um artigo. Beleza. Aqui. Constituição Federal de 88. Delimitei um artigo. Beleza. Aqui eu coloquei. No D1, eu coloquei quem? Cadê? Friedrich Hegel. Nesse sentido, o filósofo Friedrich Hegel. Aqui. Eu tenho quase certeza que eu botei Friedrich Hegel.
Não, botei Marilena Chauí. Eram os dois repertórios que eu usava. Marilena Chauí e Friedrich Hegel, né? Então, é isso, não tem erro. Eu sempre usava um desses dois pro D1. E o meu D1 era sempre Estado, Estado. E o D2 era o quê? Sociedade. Beleza. Sociedade. E aí, como eu trabalhava essa ideia? Como eu introduzia isso no meu texto? Primeiro, introduzia com o repertório. Beleza? A Constituição Federal de 88, no artigo 1. Por que eu não coloco só a Constituição Federal de 88? Porque vira repertório coringa. Vira um repertório que às vezes pode não ser. Pô, é legítimo? É. Beleza. É... Se tu não o delimita, ele perde a produtividade. Se tu não delimita, ele perde a. Peraí, é produtivo, é legítimo e. É produtivo, legítimo e pertinente, perdão. Um repertório produtivo, legítimo e pertinente, tá? Então, quando você. Sempre, a Constituição, óbvio, que vai ser legítima, né? Óbvio. Mas aí vai perder na. Vai perder na. Esqueci, cara. Vai perder nos outros dois. Né? Na produtividade e na. No outro que eu esqueci, tá? Enfim, Dantes. Vamos continuar. Beleza. Dispõe. A Constituição Federal de 88, no artigo 1, dispõe que é dever do Estado assegurar e viabilizar a isonomia social. Aqui eu acredito que eu até errei o repertório. Pra tu ver. Acredito que competência 1 não seja isonomia. Tá? Nossa, agora que eu vi que eu não tô. Desculpa. Desculpa, mas. Enfim, não. Vocês não perderam muita coisa. Tá? Vocês não perderam muita coisa. Beleza. Vamos lá. Artigo 1. O artigo 1. O artigo 1 nem fala sobre isonomia social, cara. Nem fala sobre isonomia social. Pra tu ver que às vezes, assim, tu erra uma coisinha no repertório, mas isso pode passar batido. Enfim, aqui foi um erro. Graças a Deus não fui penalizado por esse erro. Né? Se eu tivesse sido penalizado, provavelmente eu teria tirado 960, por aí, né? Beleza, 960, 140. Mas passou. Ok. Aí eu ia para contextualização. Então a introdução é sempre isso. É, repertório mais contextualização mais tese. Sempre, 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 sempre. Beleza? Sempre. Sempre. Sem erro. O que você faz para conectar essas partes? Conectivos. Tá? Como é que você faz para tornar tudo isso argumentativo? Adiciona adjetivos e locuções adverbiais. Beleza. É isso. É isso. Eita, tô na frente da câmera, né? Tô aqui na frente da. Tô aqui na frente da coisa. Mas ó, é isso que eu escrevi. Beleza? É isso que eu escrevi. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Beleza. Continuando, deixa eu travar. Continuando. Continuando a análise da redação. Beleza. Falei, repertório. Usei o repertório. E veja, usei em menos de uma linha e meia. Em menos de uma linha e meia, eu usei o meu repertório. Tornei ele legítimo, produtivo e pertinente. Legítimo, legítimo, produtivo e pertinente. Beleza? Continuando, contextualização. No entanto, entre o conectivo, no cenário brasileiro atual, notam-se desafios. Desafios, adjetivo. Para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho do cuidado realizado pela mulher. Ok. Desafios, adjetivo, né? Um adjetivo que marca a minha argumentação. Beleza. Mas que também já vem do tema e o tema está problematizado. Beleza? Então o tema está problematizado, às vezes ajuda muito o candidato. Ajuda muito, muito mesmo. Beleza? Continuando. Parte da tese. Conectivo sobre esse panorama. O desmazeiro estatal e a baixa visibilidade por uma parcela da população chancelam esse imbróglio na coletividade contemporânea. Ok. Ok. Essa é a minha introdução. Veja bem que da minha redação de 2023 para 2024 mudou um detalhe no que eu vou apresentar a minha tese. Um detalhe, mas que deixa a tua redação a mais redonda possível. Toda vez
Eu vou mostrar logo o detalhe, depois eu lanço esse insight, tá? Tá aqui, ó. Sobre esse panorama, veja que é o mesmo conectivo. Eu acho que até aqui, ó, o no entanto é o mesmo. Não, eu mudei, é um entretanto. Mas veja, no atual cenário brasileiro, notam-se impasses. Tirei desafios e botei impasses, né? Então, pra você ver. Sobre esse panorama, olha o que eu mudei. Olha o que eu mudei, cara. Olha o que eu mudei. Sobretudo. 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 Veja que aqui na minha redação, 2023, não tem sobretudo. Mas por que o sobretudo melhora a tua redação? Melhora em que aspecto? Coerência. Coerência. Beleza? Por quê? Porque não são apenas esses problemas, não são apenas é, é, essas noções que aumentam a problemática que você está tratando. É sobretudo essas vão causar esse problema. Entendeu? Então esse é o insight. Essa é a ideia. Isso torna o teu texto mais coerente. E quanto mais coerente é o teu texto, eu vejo que a coerência é a base de tudo. Quanto mais coerente é o teu texto, mais redondo ele fica. Quanto mais tu busca trabalhar a coerência, eu vejo que o resto é consequência. Assim, se você não tem coerência, é difícil você querer sustentar uma boa gramática, um bom conectivo, repertórios produtivos. Você tem que ser coerente. Isso vai pra vida, né? Você tem que ser coerente na vida. Entendeu? Então, o sobretudo deixa o teu texto mais coerente, deixa mais redondo. E qual a importância de deixar o teu texto redondo? Isso eu sempre falo para meus alunos. Qual a importância de deixar o teu texto o mais redondo possível? Porque isso aqui, camarada, isso aqui, esse teu texto vai ser corrigido. Ele vai ser corrigido por um ser humano. Um ser humano que tem viés, um ser humano que é limitado, que é falho, mesmo o cara mais extraordinário, o corretor mais extraordinário que existe, ele vai errar. Ele vai errar. E às vezes ele pode encher o saco do teu texto. Ele pode querer procurar coisas que não existam. E quanto mais coerente tu deixa teu texto, quanto mais redondo tu deixa teu texto, menos ponta solta tu deixa. Entendeu? O que é deixar redondo? É deixar sem fiapinho saindo, onde tu pode puxar e aí desmanchar toda aquela tua aquela tua corda, sei lá. Como é que é? Tentei fazer uma analogia aqui. Beleza? Seguindo, essa é a minha introdução. Aí entra outro ponto. Outro ponto que, enfim, eu vejo que a galera bate muito nisso, tá? Eu vejo que tem uma divergência um pouco nessa área, mas que eu acho muito interessante citar. Primeiro, o, que é o quê? É o primeiro conectivo do D1. Eu vejo a galera colocando assim, nesse sentido, aí começa o D1. Cara, não acho isso interessante. E eu já vi gente, eu já vi corretor, cara. Não acho isso aqui me dá um pouco de raiva. Eu já vi corretor cortando de aluno esse a princípio, velho. Qual o sentido? Me diz, qual é o sentido? Qual é o sentido? De forma argumentativa, o a princípio não está errado em nenhum ponto. Por quê? Porque é a partir, tipo assim, a partir desse teu tópico frasal, a partir dessa máxima que tu escreveu, a partir dessa máxima que tu escreveu, é que tu vai desenvolver toda a tua ideia. Então, você fez uma breve contextualização, e aí tu fala, ó, a princípio, destaca-se a pífia discussão sobre o assunto. Já quando tu usa nesse sentido, tu faz a conexão entre o parágrafo de desenvolvimento e o D1, coisa que eu já não acho interessante. Por isso, não se preocupe, tipo assim, se tu tá em dúvida, eu boto um a princípio para ser algo, para começar algo a partir dali, ou eu coloco nesse sentido para fazer uma conexão com o parágrafo de introdução. Coloque o a princípio que não tem erro. Não tem erro. Pode ir na minha, tá? Pode confiar no que eu tô falando. Não tem erro. Não tem erro. Veja que eu botei nas minhas duas redações. Eu botei, a princípio destaca-se a pífia tananã. Aqui eu botei, a princípio destaca-se a pífia tananã. Cara, não muda, velho. É uma receita de bolo. É uma receita de bolo, redação. Entendeu? E aí eu botava meu tópico frasal. Nesse daqui foi o quê? A princípio destaca-se a pífia discussão sobre o assunto, tal como, olha, veja bem, eu gostava de usar bastante, os conectivos intraparagrafais,
Intratextuais? Não lembro direito, mas acredito que seja isso. Tá? Ah, a princípio, destaca-se a pífia discussão sobre o assunto, tal como a precariedade de políticas públicas voltadas à questão do trabalho do cuidado realizado por mulheres. Outra coisa que eu gostava muito de fazer. Outra coisa que eu gostava muito de fazer. Eu gostava de levantar problemas aqui. Isso é estratégia, tá? Eu acredito que não é porque eu gosto de fazer. É que eu acredito que você deve fazer isso, tá? Você deve fazer isso. Que é o quê? Levantar problemas no seu D1, no seu parágrafo de desenvolvimento no geral, tanto D1 como D2, para que você resolva, né, na medida do possível, aqui na sua proposta de intervenção. Se você faz isso, olha só, o teu texto fica coerente, coerência interna, tá? Coerência interna do teu texto. Por quê? Olha, veja bem o que eu fiz. A princípio, destaca-se a pífia discussão sobre o assunto, tal como a precariedade. Veja bem, veja bem, veja bem. É grifar de amarelo. A precariedade de políticas públicas voltadas à questão do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Aí vamos ver como é que foi a minha primeira proposta. E a outra coisa que eu recomendo, duas propostas, tá? Portanto, urge que o poder público promova a ampliação de políticas públicas centradas no oferecimento de oportunidades de ingresso ao mercado de trabalho, como a disponibilidade de cursos, capacitação técnica, por intermédio de projetos que visem ampliar todo o corpo coletivo. Amparar todo o corpo coletivo. Entendeu? Então eu levantei aqui o problema. Aqui eu evoluí, tá? Aqui é 2023. Mas veja bem, eu prefiro como eu trabalhei mais ao longo do. Como eu trabalhei mais. A forma como eu trabalhei minha redação ao longo do meu segundo ano de preparação. Como é que eu fiz? Veja bem que eu fiz a mesma coisa. Levantei o problema. Destaque-se a PIF mobilização governamental para a elaboração de políticas públicas que visem, por exemplo, a valorização de valores da cultura. Cadê? Eita, é enorme, vê esse tópico frasal? Mas aqui tá todo o meu tópico frasal. E veja bem, outra coisa, isso aqui salva. Veja bem, isso aqui salva. Isso aqui salva a tua argumentação. Salva a tua C3. Isso aqui salva a tua C3, cara. É uma coisa muito simples. É tu exemplificar. Por exemplo. Viu aí? Viu aí? Aqui eu fechei na C3. Aqui eu fechei a C3. Assim, né? Na medida do possível. Eu ajudei a fechar a C3 nessa. Ok? Então é isso. Botei aqui um por exemplo. E aí, levantei o problema. No meu tópico frasal, eu levantei o problema. No que eu levantei o meu problema no tópico frasal, eu resolvi na minha primeira proposta de intervenção. E qual foi a melhoria que eu fiz da minha primeira redação para minha segunda? Eu não usei mais a política pública como ação. Eu usei a política pública como modo meio. E aí você detalha a política pública, ao invés de colocar ela como a própria ação. Então essa estratégia é muito melhor, veja bem. Portanto, urge o poder público assegurar a isonomia civil do negro como uma forma de valorizar a herança africana. Tá? Porque que eu falei? Que o problema aqui era a desvalorização, né? Ó, a valorização era. O problema estava na valorização. Porque é o tema da redação. Beleza? Eu coloquei que a ação era justamente valorizar. Como é que você ia fazer isso? Por políticas públicas. Botei aqui, ó. No que eu botei por um intermédio de políticas públicas, eu fechei o modo meio. Fechei o modo meio. Fechei. Pronto, aqui é modo meio. O que vier a partir disso é detalhamento. Então, que objetivem a ampliação dos serviços públicos aos espaços periféricos. Tal como é a exemplificação. Sempre a exemplificação vai fechar a tua argumentação. É a forma mais fácil de fechar uma argumentação é com a exemplificação. Tá? Tal como a integração efetiva dos negros na coletividade nacional. Beleza? E aí colocava aqui, ó, a fim de promover o devido valor dessa tradição na conjuntura brasileira. Tá? Então, veja como essa estrutura é absurda. Essa estrutura é um absurdo. E aqui é minha proposta 1. E aqui é o meu... Opa, fiz merda. E aqui é o meu D1. Beleza? Aqui é o meu D1. D1. Continuando. Aí eu entrava pro meu repertório.
tá? Vamos continuar no do Enem 2024. Nesse sentido, o filósofo Friedrich Hegel alude o Estado como pilar da sociedade e, por isso, possui o poder conferido para atenuar as mazelas sociais. Cara, por quê? Por que que eu não coloquei uma aspas aqui? Porque eu não lembrava da frase dele. Então fiz uma citação indireta. Na verdade, não é nem uma questão de citação indireta, mas eu citei a ideia dele. Nesse contexto, meu repertório está legítimo. Eu falei que era o Friedrich Hegel. E aí pode ser que a pessoa não conheça quem é Friedrich Hegel. Mas eu disse, é um filósofo. Tá vendo como tudo faz sentido? É tudo lógico. Não tem nada solto. E aí eu trabalhei a ideia dele. Alude o Estado como pilar da sociedade, por isso... Tanana, tanana. E vai. E segue, 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 segue. E aí o que eu fazia? Sempre que eu metia meu repertório, eu lançava uma contra-argumentação. No entanto, evidencia-se a falha estatal, porquanto a pouca valorização da herança africana insere o negro, principalmente o negro. Eu até recomendo que quando você for tratar de uma parcela da população que tem uma característica, você não coloque, por exemplo, negro. Ah, o negro. Não, coloque a pessoa negra, coloque a pessoa idosa, coloque a pessoa homossexual, entendeu? Então, para não tratar, para não, é uma questão, acho que é de ética, né? Nem sei. Mas enfim, isso aí, enfim, só uma ideia básica, tá? O negro, principalmente, tá? Enfim, não é porque o cara é africano que ele é negro, né? Tem a América, ou América, a África do Sul, enfim, né? Entendeu? Em um contexto de desigualdades socioeconômicas, de discriminação e de marginalização, entre outros fatores, dos serviços públicos e da coletividade. Ok, trabalhei o problema. E vamos entender como eu fiz todo esse trabalho. Vamos entender como eu fiz todo esse trabalho. Primeiro, comecei com a contra-argumentação. Já lancei aqui no entanto. No entanto, evidencia-se aqui marca de argumentação. É como se eu dissesse. Você pode colocar também evidencia-se ou colocar é notório. Porque veja, olha isso aqui, cara, é, é adjetivo, entendeu? E aí, adjetivo, como eu já falei para os senhores, adjetivo marca, é um modalizador argumentativo e melhora a sua argumentação, certo? Evidencia-se a falha estatal, porquanto a pouca valorização da herança africana insere o negro, principalmente em um contexto. Aí entra outra coisa interessante: paralelismo sintático. O que é paralelismo sintático? É regra de três, é proporção. Então veja bem, se eu tenho uma estrutura e eu começo a repetir essa estrutura, eu tenho que repetir ela da mesma forma. Eu não posso deixar faltar nenhum elemento dessa estrutura. Então veja bem, aqui eu repeti uma estrutura. Veja, em um contexto, é um contexto de quê? De desigualdades socioeconômicas, de discriminação e de marginalização. Qual o elemento que eu repeti aqui que muitas pessoas esquecem, para ser bem direto? O de, o próprio de. Então, às vezes, o que a pessoa escreve? Ela escreve assim, ó. Em um contexto de desigualdades socioeconômicas, discriminação e marginalização. Percebeu como isso é bem algo característico da oralidade? E aí a gente, obviamente, né, traz elementos, quando a gente não vê muito bem gramática, a gente traz elementos da oralidade para uma escrita formal. Mas está errado, certo? É norma prescritiva. É receita de bolo. Beleza? Então, se você não repete esse dia, você perde onde? Você perde na competência 4. E aí a mesma estrutura. Porque eu poderia estar falando em um contexto de discriminação. E fica por aí. Entendeu? Mas aí eu estou repetindo a estrutura. Contexto de desigualdade, discriminação e de marginalização. Beleza? E aqui esse entre outros fatores, ele justamente vai trazer a ideia de que eu estou delimitando aquilo que eu acho importante. Porque quando você está lendo o texto, cara, o corretor está lendo um texto que tu fez e que tu, assim, o ideal é que você escreva aquilo que você acredita, certo? Você escreva aquilo que você acredita. Então você está dizendo, ó, é isso aqui que eu acredito. Isso aqui que eu acredito. Então, olha aí a minha ideia. Então você não pode ser passivo.
Você tem que ser completamente, assim, você tem que ser completamente posicionado. Você tem que ser, você tem que argumentar e defender a sua argumentação. E dizer, olha, eu escolhi isso, isso e isso por conta disso, disso e disso. Porque acontece isso, isso e isso na sociedade, a exemplo disso, disso e disso. Então, é essa a estrutura, é essa a ideia, é a mentalidade que você tem que ter quando você escreve uma redação. Que ali é algo ativo seu. É algo que você está colocando a sua ideia, daquilo que você acha importante. E às vezes você tem noção disso. Só que você não deixa transparecer no teu texto. Aqui, em todo momento, eu deixo transparecer aquilo que eu acredito. Como? Modalizadores argumentativos. Adjetivo e conjunções adverbiais. Certo? E conjunções adverbiais. Além de exemplificação. E a exemplificação, ela delimita. Quando você delimita, você atinge seu objetivo de marcar a sua argumentação no texto. Então, quando eu coloco aqui evidencia-se, eu estou dizendo, é isso que eu acredito. Quando eu coloco principalmente um adjetivo, veja bem, deixa eu mudar de cor isso aqui. Quando eu coloco um evidencia-se, eu estou dizendo, é eu que mando no texto. Principalmente, é eu que mando no texto. Entre outros fatores, sou eu que mando nesse texto. É essa a mentalidade, entendeu? Dos serviços públicos e da coletividade. Haja visto a gentrificação do espaço urbano, a concentração desses serviços e o racismo estrutural. Por conseguinte, se tal panorama for perpetuado, o direito de igualdade civil será violado plenamente. Aqui é o que eu acredito. Entendeu? E aí, veja bem, como o paralelismo sintático sempre está presente no meu texto. E deve estar no seu também. Que é o quê? Ó, veja bem. Dos serviços públicos da coletividade, haja vista a gentrificação, ó, haja vista o quê? Haja visto o quê? Deixa eu mudar de cor dessa caneta. Haja visto o quê? Haja visto o quê? A gentrificação do espaço urbano, a concentração desses serviços e o racismo estrutural. Então, qual é a estrutura aqui? Tem um artigo e tem aqui meu substantivo e o complemento nominal. Tem aqui meu artigo, meu substantivo, meu complemento nominal. Tem aqui o meu artigo, o meu substantivo e o meu complemento nominal. Entendeu? Então, você que está mandando no teu texto. É tu que está no comando. Entendeu? Essa é a ideia que você tem que ter. Essa é a ideia que você tem que ter. Beleza? Então, se liga nisso. Se liga nisso. Tá? Vamos continuar. No D2 não muda muito, tá? Mas qual é as poucas diferenças? Primeiro, como eu estou complementando a minha ideia, eu coloco um a demais. Simples assim, tá? Cara, eu acredito que tá muito poluído, mas enfim, vou só dar um zoom aqui para não precisar apagar tudo aquilo. Beleza? Ademais. Ademais, vale ressaltar a construção histórica, tananã, toda a meu tópico frasal. E veja, aquilo que eu falei. Aqui eu levantei o problema. É como se eu levantasse a bola, assim, ó. Eu cruzei. Quem é que vai chutar pro gol? Eu mesmo. Como é? Eu cruzo aqui. Cara, que analogia boa. Eu tô cruzando aqui no tópico frasal, tá? Eu tô cruzando pra mim, no tópico frasal. Pum, pega. Como é que eu vou botar essa bola na rede? Aqui na proposta de intervenção. Qual foi o problema que eu levantei? Que o problema é a construção da sociedade. Construção, enfim, do racismo estrutural na sociedade, essas coisas. O que, que eu vou tratar na minha proposta de intervenção? Aquilo que eu levantei de problema, cara. Aqui, ó. Concomitantemente, a escola aliada da família deve fomentar conversas éticas acerca da necessidade de superar o racismo estruturado na sociedade civil, além de valorizar a cultura e a tradição africana. Tem erro, cara. Tem erro. Tem erro nisso. Me diz, tem erro. Se tem alguma coisa de mágica aqui. É uma receita de bolo. Uma receita de bolo. Entendeu? Receita de bolo. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Aí continua, né? Aqui o conectivo, sobre esse viés. Aí eu coloquei o meu repertório, que foi Negro Drama, né? Negro Drama, do Grupo Racionais MC, é retratado os desafios e consequências dos descompassos sociais e econômicos em que o negro está inserido e do preconceito enraizado na sociedade. À luz dessa produção,
infere-se a essa parcela da população. O que, que eu faço? O que, que eu tô fazendo quando eu coloco isso aqui? Eu mando nesse texto. Eu mando nesse texto. Eu que tô dizendo. É eu que tô dizendo. É eu que tô. Você tá entendendo que se você tá lendo aquilo que eu acredito, é isso que eu tô falando pro corretor. Você tá lendo aquilo que eu acredito. Não é qualquer coisa, não. Entendeu? É isso aí. Beleza. O racismo estrutural infere-se a essa parcela da população o racismo estrutural como principal entrave capaz de limitar esses indivíduos para a ascensão social e também para a consolidação dos seus valores e da sua cultura, tendo em vista os danos causados. Ó, e aqui sempre. Ó, outra coisa que se repete: a estrutura. Eu levanto o problema, levanto o problema, eu lanço o repertório, eu trabalho o meu problema em cima do repertório. Depois que eu faço isso, eu explico o problema. Então veja, botei aqui um tendo em vista. Já aqui eu coloquei um haja vista. Então é isso. Eu estou explicando meu problema. Eu estou dizendo, esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. O que, que eu vou fazer agora? Vou explicar meu problema. Quando eu explicar meu problema, o que, que eu faço? Eu exemplifico meu problema. Aí o que acontece? Você fecha a C3. Entendeu? É isso. É basicamente isso. Ok? Beleza. O que mais? Tendo em vista os danos causados por essa perspectiva negativa, a exemplo de tratamentos, ó, expliquei, cadê? Expliquei, o que que eu fiz? Eu exemplifiquei, a exemplo. E aí, exemplifiquei, fechou. Aí o que que eu sempre fazia na minha, cadê? O que que eu sempre fazia na minha última oração do D2? Eu fazia a conclusão, Veja que na minha última oração aqui do D1, o que, que eu fiz? Eu fiz uma consequência, né? Então eu mostrei a causa e mostrei a consequência. Aqui eu mostrei um problema e finalizei com uma conclusão. Conclusão essa que eu indico você fazer. Se você não faz, tudo bem, não aquela parada que a gente já começou, né? Mas eu acho interessante fazer a conclusão, porque fecha todo o teu texto, entendeu? Fecha a parte argumentativa do teu texto, entendeu? A parte onde você trabalha o problema, né? Digamos assim. E eu fazia isso não na primeira oração da conclusão. Eu fazia isso na última oração do D2. Então, eu achava essa estrutura melhor. Como é que eu fazia? Assim, então veja que é um conectivo de conclusão. Superar esses desafios está ligado, principalmente, eu até repeti, ó, o principalmente. Veja, não, perdão, é principalmente. Eu não ia repetir, né, cara? Graças a Deus. Sei que o Emanuel de 2024 tinha vacilado aqui, mas ele é inteligente mesmo. Tanto as políticas públicas quanto a conscientização coletiva. E aí isso já levantou mais ainda a bola. É como se o zagueiro tocou pro meio de campo e o meio de campo cruzou pro atacante. E o atacante fez o gol. Entendeu? E aí, minha conclusão era como? Estrutura básica da conclusão, né? Tem que ter os 5 elementos. Aí, muitas das vezes, você perde na C3 e você. Caramba, mas a minha argumentação tá fechada. Meu D1 e meu D2 não tem nenhum erro. Onde é que você perdeu? Você pode ter perdido na conclusão, na proposta de intervenção. Porque não quer dizer que você fechando os 5 elementos, você vai. Você vai ser completamente coerente com a realidade. Não é verdade? Então, a sua proposta de intervenção, ela pode estar completa. Mas se ela, tipo assim, for criação de leis, cara, é algo muito moroso. Se for, tipo assim, voltar o Brasil a ser uma monarquia, entendeu? Pô, não é coerente, cara. É algo absurdo. Entendeu? Então, tem essa questãozinha. Qual é a estrutura básica da. A estrutura, assim, além. Sabendo que tem que ter os 5 elementos, tem que ser coerente. Né? Então, como é que eu fazia? Botava portanto não mudava, ó. Portanto, veja na 2023, portanto,
E aí era sempre, urge o poder público. E aqui, ó, botava, urge que o poder público promova. Só que eu comecei a curtir mais a ideia de colocar um verbo no infinitivo para ação. Eu gostava mais dessa ideia, tá? Por quê? Porque, enfim, questão mesmo de estrutura que me agradava mais, né? E eu via que fazia ficar mais bonito o texto. Então, ao invés de eu botar urge que o poder público assegure, eu colocava urge o poder público assegurar, verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo. Fechou? Assegurar o quê? Aquilo que eu já levantei de problemática. A isonomia civil do negro como uma forma de valorizar a herança africana, por intermédio de políticas públicas. Aí veja bem, para você ter uma noção do que é, de quando você, como detalhar. Porque às vezes a pessoa acha que detalhar é, enfim, criar a roda, inventar a roda, descobrir o fogo. Não é isso. Detalhar a coisa mais simples do mundo. Veja bem, eu nunca detalhava o meu agente, porque eu acho isso inutilidade. Não é efetivo. Assim, você pode fazer, mas tipo, enfim, é algo muito besta, entendeu? Use o poder público, órgão de maior autoridade do Estado. Que argumento, que detalhamento peba, viu? Beleza. Como é que eu fazia? Portanto, use o poder público assegurar o quê? Ó, tá. Aqui, ó, poder público é meu agente. Assegurar a isonomia civil do negro é minha ação. Pronto, acabou minha ação bem aqui, ó. Assegurar a isonomia do negro é minha ação. Tudo que vem depois é detalhamento. Como uma. Deixa eu até botar de outra cor aqui, ó. Como uma forma de valorizar a herança africana. Detalhamento. Aí vamos lá. Por intermédio de políticas públicas. Modo meio. Aí eu lancei um traço. Tudo que vem depois é detalhamento. Que objetiva é a amplificação dos serviços públicos aos espaços periféricos, tal como a integração. Olha esse detalhamento. Gigante. Beleza. Detalhamento. A fim de promover o devido valor dessa tradição na conjuntura brasileira. Aí, beleza. Aqui foi toda a minha finalidade. Então, veja bem que detalhamento não é para inventar a roda. É só explicar aquilo que você está falando. E, geralmente é mais fácil você explicar a sua ação, ou a sua ação ou o seu modo meio, né? Então, tipo assim, você dizer claramente como é que vai ser esse seu modo meio é interessante, entendeu? É coerente. Veja que faz sentido. Então, pensa que você está conversando com seu amigo. Aí você fala, ó, cara, o Joãozinho, ele vai fazer um terraço lá em casa. Aí tá, você pode até não explicar como é esse terraço. Mas ele vai fazer esse terraço lá em casa por meio de uma nova máquina que ele usou, que ele comprou. E aí, tipo assim, tu explica essa máquina. E essa máquina, cara, é uma máquina que ela é mais eficiente, ela é mais barata, ela. Tu consegue fazer mais cimento, enfim, né? Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer, beleza? Ok. Proposta 1 é essa. Proposta 2. O que eu gostava de colocar de conectivo? O concomitantemente. Cara, esse conectivo pra mim é o bicho. Isso aqui é, pra mim, é a nata, tá? Na minha cabeça, isso aqui é o melhor que existe. Por quê? Porque o que tá dizendo? Ó, enquanto acontece isso da primeira proposta 1, eu também quero que aconteça isso da proposta 2. Cara, que genial, pô. Isso é genial. Não tô, assim, não tô dizendo que é genial porque eu faço, tá? É porque, tipo assim, eu peguei de alguém. Isso aqui me ensinaram, tá? Mas cara, é absurdo. É algo que funciona. Veja bem, funciona muito bem. E que você não inventou a roda, tá? Aí eu colocava. Aqui a escola aliada à família deve fomentar conversas éticas acerca da necessidade de superar o racismo estruturado na sociedade, além de valorizar a cultura e a tradição africana por meio de palestras pedagógicas e de atividades interativas, projetos sociais, a exemplo. Com o fito, aí eu sempre retomava o repertório da introdução. Sempre. Que é para fazer o quê? Deixar o texto redondo. Deixar o texto redondo. Sempre fazia isso. Para dizer, olha, o início do meu texto está conectado com o final do meu texto. Entendeu? É isso. E como é que eu fazia isso? Eu já emendava a minha finalidade da P2
da PI 2, né? Proposta de intervenção 2, com essa conexão com o repertório da introdução. Então eu botava assim, conflito de fundamentar as futuras gerações em princípios ancorados na Magna Carta. O que é Magna Carta? A Constituição Federal. E aí por que eu não colocava Carta Magna? Pra enfeitar o texto, né? Então, é isso. Aí beleza. É essa. A análise da redação é essa. É basicamente isso. É uma receita de bolo. Não tem muito o que inventar. Quanto mais coerente internamente e externamente é o seu texto, mais as outras áreas do texto fluem, tá? Então, por isso que é muito importante priorizar por essa coerência do texto. Outra coisa, é algo muito básico. Se você quer garantir uma C3 bacana, você mostra o problema, explica o problema e exemplifica. Pronto, pronto. Você fecha ali a sua D2. E todo problema que você levantar, você resolve na proposta de intervenção. Tá? E aí seja estratégico, né? Não vai levantar um problema que tu vê que, pô, não consigo resolver esse problema aqui. Então, o problema da pobreza. Você não consegue resolver o problema da pobreza. Você consegue resolver problemas que são consequência da pobreza. Então, falta de acesso à educação de qualidade. Você consegue, de certa forma, pelo menos atenuar o problema. Mas você não consegue resolver a pobreza em si, infelizmente. Não é verdade? E outra coisa para finalizar, uma história dessa redação. Essa redação foi loucura. Tá? Essa redação foi loucura. Então, o que, que eu fiz, cara? O que aconteceu nessa redação? Veja bem, eu vou até copiar ela aqui. Porque no que eu abri a minha prova e fui lá ler o tema da redação e tudo, eu li o tema da redação, botei meus repertórios e comecei a escrever a introdução. E escrevi da introdução. Ó, deixa eu colar aqui. Colar. Eu escrevi tudo isso. Escrevi tudo isso aqui, ó. Eu escrevi a introdução. E escrevi também o quê? O meu tópico frasal. Escrevi meu tópico frasal. E é porque eu faço minha redação no final, tá? Mas como é um tema que eu achei fácil na hora, eu já emendei logo isso aí. Aqui, ó. E escrevi meu tópico frasal e o meu repertório. E aí, beleza. Aí eu fui pra minha prova. Fui fazer minha prova. Aí fiz tudo isso. Ok. No que eu fiz tudo isso, e aí terminei minha prova de linguagens, minha prova de humanas, eu fui começar a fazer o texto todo. E aí eu fiz. Fiz aqui o resto da argumentação. Fiz isso, fiz isso. Fiz meu tópico frasal do D2. Fiz meu tópico frasal do D2. Fiz o meu repertório. No que eu fiz o meu repertório, eu travei. Eu travei. Eu não consegui mais desenvolver essa segunda parte aqui, ó. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo agora. Mas quando era mais ou menos umas, sei lá, umas 6h15 do dia do Enem, lá nem lembro mais que dia foi o Enem, ano passado. Eu não consegui desenvolver isso aqui na hora. Aí o que, que eu fiz? Cara, eu já sei que minhas linhas aqui são contadas. É 4998. Eu sei que é contada. O que, que eu fiz? Eu meti o louco. Eu não vou esperar. Eu não vou esperar terminar toda a minha redação. Eu não vou fazer toda a minha redação na ordem. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Aí o que, que eu fiz? Arrisquei. Fui pra conclusão, pra proposta de intervenção. E comecei a fazer. Comecei a fazer toda a proposta 1, porque eu já tinha feito o D1. Fiz toda a proposta 1. Toda, 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 toda. Só que minha proposta 2, ela também estava muito bem encaminhada. Por quê? O problema que eu ia resolver na proposta 2 era aquilo que eu tinha escrito no tópico frasal do D2. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz a metade dessa intervenção aqui, ó. Eu fiz metade dessa intervenção. Eu parei bem aqui, ó. Eu parei nesse... além de valorizar a cultura e a tradição, tranã. Porque não, eu vou esperar terminar toda a minha... Vou esperar terminar toda a minha argumentação para daí trabalhar isso. E aí eu trabalhei aqui, ó. Aí eu voltei. Eu consegui ter a ideia. Terminei. Terminei. E aí finalizei a minha proposta 2. Então, se tu olhar esse daqui, ó, as cores estão em ordem cronológica do que eu fiz na prova. Tá? Então, eu fiz primeiro essa parte. Primeiro essa parte aqui.
Aí eu fiz toda essa parte, não me veio mais ideia pra continuar. E aí eu já fui logo pra proposta de intervenção. Então, cara, se eu chegasse bem aqui e visse, caramba, preciso de uma linha a mais, eu não ia precisar, porque ou eu tinha aquilo ou eu não tinha nada, entendeu? Ahn, e aí é isso. Essa é a história que eu tenho pra contar pra vocês. Enfim, já falei da mensagem que vocês devem. Eita, fiz merda aqui. Já falei da mensagem que vocês devem levar para o dia da redação, tá? Esse vídeo ficou muito longo, muito, muito longo, mas vale a pena você assistir. Coloca aí no 1,5x e aí segue, tá? Tem dicas muito valiosas aqui, cara. Você vai conseguir conseguir mais coerência no teu texto. Olha a bicha ali, a Siri. Você vai conseguir acertar mais competências, né? Você vai conseguir fechar mais competências no dia do Enem, tá? E aí eu me despeço aqui pro vídeo não ficar tão longo. Deixa o like, deixa um curtir aí, se inscreve no canal, segue lá no Instagram do Papiro Veste. E é isso. Valeu!